Então vamos lá. Irmão Lide, faz a oração aqui iniciando, por favor. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui, Senhor, na Tua casa. Porque aqui, Senhor, que nessa cidade eu posso afirmar, Senhor, que é o melhor lugar que existe, Pai. Porque aqui é onde nós levamos as nossas dores e saímos com elas saradas. Porque aqui é onde entramos, Senhor, enfermos e saímos curados, ó Deus. Que nesta tarde, Senhor, nesta noite, possamos sair, Senhor, diferentes daquela forma de quando entramos, mas que seja, Senhor, para melhor, ó Pai. E aqueles que ainda estão por vir, Senhor, que possam chegar, Senhor, a tempo, Senhor, para aprender de Ti, Pai, que é manso e humilde de coração. Ó Deus, abre os nossos corações, os nossos entendimentos, para que possamos reter aquilo, Senhor, que será falado aqui nesta reunião. Que possamos tirar nossas dúvidas e naquilo, Senhor, que nós não entendermos, mas que assim possamos crer, ó Pai. Abençoa, Senhor, a direção desta reunião, que Ele seja sempre, Senhor, essa pessoa que tem sido abençoada em nosso meio. Abençoa também o nosso pastor, onde quer que ele esteja, e cada um dos moços e rapazes aqui presentes, ó Deus, que possamos dar valor, Senhor, porque aqui é onde recebemos o maior ensinamento de todos, Senhor, para a preparação para as nossas vidas. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, irmão Josué. Irmão Josué é o nosso cantor oficial do companheirismo. Alô. Vai cantar aqui alguns hinos com a gente. Alô. Boa tarde com Jesus de novo. E agora nós estamos com mais pessoas, né? O Cássio disse que era para mim, quando fosse começar com pouca gente, pegar o tambor, o pandeiro. Aí disse que de longe o pessoal ia ver que o movimento estava... Vamos começar cantando esse corinho aqui. Santo Espírito, enche a minha vida. Um ré maior mesmo. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, dai-nos hoje muitas almas a ganhar. Aleluia, aleluias, aleluias dou ao grande Rei. Aleluias, aleluia, aleluia dou ao Rei dos Reis. Tá alto a nota? Vou botar um dó maior para ficar melhor para todo mundo. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, dai-nos hoje muitas almas a ganhar. Aleluia, aleluia, aleluia dou ao grande Rei. Aleluia, aleluia, aleluia dou ao Rei. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu
caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, e o gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Amém? Vamos cantar agora o hino de número... Eu marquei aqui. Cento e 14. Cento e 14, exaltarei. Vamos cantar esse hino batendo palma. A nota é Ré maior. Não sei se fica alto. Exaltarei o nome do meu Senhor. Exaltarei o nome do meu Jesus. Me libertou do triste período mal e me transportou para o seu reino de luz. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação, é meu Jesus. Nele tudo subsiste, o universo e principado, nele está tudo do Senhor, e o meu Jesus. Vamos botar o Dó maior? Dó maior. Baixa mais. Exaltarei O nome do meu Senhor, exaltarei o nome do meu Jesus. me libertou do triste período mal e me transportou para o seu reino de luz. Ele é a imagem do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação, é meu Jesus. Ele tudo subsiste, o universo e principados, ele está a plenitude do Senhor, ele é meu Jesus. Pelo seu amor encontrei o perdão, pelo seu amor desfruto da redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido, sua tumba vazia a vitória anuncia. Ele
grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação, é o meu Jesus. Nele tudo subsiste, o universo em principado, nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus, é meu Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos iniciar aqui a nossa disposição para hoje, né? Hoje quem vai estar apresentando essa parte do trabalho vai ser o irmão Tiago. Irmão Tiago. Muito bem, irmão Tiago. Nós vamos só nos colocar de pé para lermos aqui uma escritura. Nós vamos ler aqui o que está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Vamos ler do verso 23. Do 23 ao 25. Lucas 13, dos versos 23 ao 25. Que diz assim: E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: Não sei de onde vós sois. Vamos ler mais o 26. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Até o 27. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis sentar, irmãos. Então, vamos lá, irmão Tiago. Está com você agora. Boa tarde com Jesus. Amém. Bom, era para mim estar com um grupo, né? Mas é aquela coisa, eu tive vendo uma reunião passada, aí o senhor até comentou, né? O grupo está assim, um grupo não se faz um grupo de um, né? Aí, então a gente vê que a maioria aqui está ausente, né? Então eu quero contar com a ajuda do irmão Lídio, aproveitar que ele está aqui. A sua também, a irmã Isabelle. Eu estou vendo que eu não estou sozinho, não. Então, assim, o irmão Abel, ele também até falou, né? Irmão Tiago, precisar da minha ajuda, mas infelizmente ele não está aqui conosco. Eu vou aproveitar. Eu estava meditando no tema da mensagem que a gente está estudando. O Espírito Santo em cada era, né? Foi até o tema que eu escolhi. Falei para as meninas, né? Para a irmã Cássia, e para a irmã Agnes e a irmã Kézia, né? Que faz parte do meu grupo.
Então eu pedi para que elas lessem, né? Que elas lessem esse tema, que a gente ia definir o que cada um ia falar. Mas vamos lá. Aqui o profeta, ele dá início, ele fala da leitura de Apocalipse 2:11, né? Que em todas as eras é falado sobre esta frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, em todo finalzinho da leitura tem esta frase, né? Quem tem ouvidos. Então, assim, o ouvir, ele significa atender, escutar, né? Perceber pelo sentido da audição. Então, assim, depende da forma que você ouve, né? Ouve aquela advertência, o conselho que é dado. Eu vim limpar a igreja aqui sábado, e eu estava vendo assim, escutando de longe, né? Eu coloquei para rodar a programação passada. Aí teve a participação do irmão Lídio, do irmão Abel. E assim, foi falado sobre conselho, sobre influência, né? Sobre a influência, a diferença de uma boa influência e a má influência. Então, assim, o ouvir vai depender de você, de que forma você está ouvindo, se aquilo ali vai somar para você ou se vai subtrair. Então, eu lembrei da irmã Vitória, né? Ela falou, é muito perigoso, é muito perigoso. Realmente, existem muitas coisas que a gente ouve que é perigosa, mas isso aqui que o profeta fala, isso aqui não é perigoso. Isso aqui ele traz uma segurança para a gente, uma segurança para a nossa alma, para o sentido da alma, né? A alma, ela tem um sentido. Então ele fala, né? O profeta ele fala aqui: não há sequer uma era da igreja onde esse versículo não seja mencionado. Cada era em particular tem uma admoestação para o povo de cada era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. 1 Coríntios 2:6 ao 16. Que todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, a gente vê que Deus ele usou cada um dos profetas, né, de cada era, e lhe deu uma revelação. Então, assim, essa revelação, cada um ouviu essa advertência, né? Cada um ouviu essa advertência e repassou aos que viveram naquela época, né? Na era de Esmirna, né? Que é a era amarga. Estava vendo o irmão Abel, estava comentando na reunião passada. Então, eu queria só aplicar aqui também uma leitura que eu ouvi no programa de rádio. O pastor Joaquim, ele leu em São Mateus, capítulo 16, versículo 16, deixa eu ver, São Mateus, capítulo 16, do 24, a partir do 24 aqui, que ele fala: os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que ouviu,
a advertência, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, aquele que ouviu o Espírito falar nele, ele renunciou a si mesmo. Ele tem que se renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Então ele segue aqui, né? Jesus segue falando: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então a gente vê que tem muitos que dão prioridade às coisas naturais, às coisas terrenas, ao invés de dar prioridade às coisas espirituais. Então, aquele que vive em espírito, ele com certeza ele vai renunciar a si mesmo, ele vai viver uma vida de um cristão, ele não vai dar lugar às más influências que vão surgir tanto na escola como na faculdade, como foi falado da última vez, né, na reunião passada. Então, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então eu queria, irmão Lídio, tem algum destaque? A irmã Isabelle também. Ela pode falar também, né, dar seu parecer acerca do assunto. Só para complementar o que o irmão Tiago falou, bem no início ele já começou falando do espírito que atua nas eras, né? Que espírito seria esse? E casou, né, com o que eu tinha separado aqui, né, no parágrafo, aliás, página 102, né? Não tem divisão de parágrafos aqui, mas na página 102. Justamente aonde o profeta fala que Israel, ele se diferenciava das outras nações. Aí eu pergunto aos nossos jovens, né, os que estão presentes aqui, né, Lucas? Que diferença era essa? Lá no Velho Testamento, lógico, né? Qual é essa diferença de Israel para as outras nações? Eu ouvi ela falar uma coisa, pode falar. O Deus que o povo de Israel seguia era diferente das outras nações. Também, né? Mas não é bem isso. Todas as outras nações, eles tinham reis, né? E Israel, ele não tinha um rei mesmo, como um homem em si. Ele era guiado por Deus, né? O que diferenciava também, né? Mas outras nações também tinham Deus. Deuses, aliás, né? Mas não o Deus de Israel. E um dia, esse Israel, esse povo de Israel, ele pediu, né, com que constituísse um rei para ele, né? Então ele deixou de ser diferente, passou a ser igual às outras nações, porque eles queriam ser. E aí eu, lendo isso aqui, aplicando para a nossa juventude, fiz até uma pergunta: nós jovens queremos ser como os demais? Será que é isso que a gente quer ser? Como os demais? Como devemos ser? Irmã Isabel, você já falou, vai continuar falando agora, né? Como, deixa eu repetir aqui a pergunta, né? Nós jovens queremos ser como os demais? Eu não sei muito bem responder. Não, assim, nós jovens cristãos, nós sabemos que nós temos que ser diferentes. Oi. Por isso que eu coloquei essa parte aqui de Israel, que queria ser como os demais, né? Então, aplicando para a nossa juventude, não somente lendo a mensagem de maneira mecânica, né? Mas também colocando um pouco de dinâmica para a gente aprender e aplicar na nossa vida, o que o profeta também quer nos passar, né? Não somente ler e virar uma leitura responsiva, né? Mas o que ele quer dizer com isso também, para nós, aplicando para a nossa juventude?
o que seria, né, essa diferença hoje para nós. É por isso que é uma pergunta até meio direta, né? Pode responder sim ou não, né? Então, mas depois eu pergunto, como devemos ser? Aí já não é mais direta, já é uma coisa mais, né, subjetiva. Lógico que nós temos um Carlos aqui para aparar as pontas daquilo que a gente for passar, né, do assunto. Então, pode continuar. Assim, a gente tem que ser diferente. Então, se a gente tem que ser diferente, vai mudar, podemos dizer que basicamente tudo. No modo como a gente se porta, né, como a gente fala, tudo isso vai mudar do modo como os outros jovens se comportam, são. É ruim, né? Falar, você imagina assim que eu falo aqui, mas minha mão está gelada. Muito bem. Agora, como nós devemos ser? Algum outro jovem pode falar? O Gabriel. O Gabriel. É o homem por detrás das câmeras, né? Não sei se o irmão Isaac também está lá em cima. Ouviu bem o que eu falei? Tudo. Aí o que a irmã Isabelle falou, você pode até complementar. Como nós devemos ser? Eu acho que nós devemos ser diferentes, né? Apesar de tudo, seguir mais normas, ter disciplina também e cuidado com o que os outros vão... que sempre vai ter a atentar a nós. O Tiago também pode continuar, né? Meu irmão Lídio, me fez lembrar, não deixa escapar não, essa palavra influência. Ela sempre está acompanhando esse assunto. Então, assim, nós jovens somos influenciados. Então, assim, depende de que local a gente vive, de que local a gente se encontra, que atmosfera a gente está, né? Se a gente está aqui na igreja, a gente está seguindo uma boa influência, a influência do Espírito Santo. Ele tem influência sobre a gente, na nossa vida. Então, a partir do momento que a gente vem para esse lugar, né? A gente vai estar, sim, recebendo uma boa influência de como se portar, de como nos conduzir lá fora, né, no trabalho, na escola, em qualquer momento que a gente estiver, em qualquer local. A gente vai estar refletindo aquilo que a gente recebeu aqui, né? Então, é isso, a influência, quer seja ela boa ou ruim, a gente tem que estar atento e discernindo de que forma a gente vai guardar aquilo, né? Lá fora a gente vai sofrer uma má influência, com certeza. Isso sem dúvida. Então, é isso. Aí o profeta continua falando, né? Sobre justamente essa diferenciação, né? E colocando mais abrangente ainda sobre o assunto, se nós formos perceber em relação ao culto dos jovens, desde o primeiro dia que o irmão Carlos começou falando, né, colocando aqueles vídeos, é um acúmulo, né, aquele conhecimento que a gente vai trazendo, é um acúmulo justamente para inserirmos dentro da mensagem do profeta. Quando você olha alguém, o que é que ele diferencia de ser um cristão, de ser um crente? Né, o profeta, ele até mais na frente, aqui no 103, ele dá uma certa pincelada nesse assunto. O que é que diferencia, principalmente as mulheres, né? O que é que diferencia de uma mulher cristã para uma não cristã? Vai falar, irmã Isabel. Tudo isso vai ser o jeito como nós somos. A pessoa pode ser... A gente pode ter uma mulher que ela está vestida como uma cristã, né? Mas se ela... eu ter uma conversa com ela, de acordo com a conversa dela, eu vou poder saber se ela realmente é uma cristã ou se ela não é. O jeito como ela fala as palavras, né? Isso. Tudo é o jeito, o modo como a pessoa é, eu acho. À primeira vista, você vê as vestes, né? Inclusive, o pastor Adelino, ele falou, né? Irmão Sandro, pode até dar o microfone para ele lá, né? Irmão Sandro, a participação aqui.
Pai, Senhor, quando meu irmão falou sobre jovens, me veio a lembrança, Daniel capítulo 1, né? Ele fala, jovens em quem não houvesse defeito algum, e ele vai tratando inicialmente de jovens. Mais à frente, a gente relata, né? A palavra relata quais os jovens naquela época, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E o interessante é que ele fala que Daniel 1:8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com porção das iguarias do rei. Só que já basta. O nosso meio, hoje em dia, ele nos oferta muita coisa. Se você voltar um pouco mais, a questão de... o demônio, ele te oferece muitos pratos de lentilha, entre aspas. Então, cabe a nós escolher ou não. Então, hoje em dia, o nosso trabalho, por exemplo, é um exemplo. Você é assediado diariamente com pessoas que você termina prendendo, eles te oferecem dinheiro e por aí vai. Então, assim, esse tipo de oferta, esse tipo de pratos de lentilhas que são ofertados a você, em troca da tua primogenitude, em troca da tua salvação, é que os jovens de hoje têm que definir se serve ou se não serve. E a palavra, ela também fala sobre a questão das obras e da fé. Você fala que tem fé e eu te mostro a minha fé com as obras. Então, eu acho que a distinção hoje dos jovens, muitos você vê com peles de cordeiro, você vê com uma vestimenta, com uma saia longa e por aí vai. Mas você observa pela sua postura, pelas suas obras. Então, hoje, basicamente, o que a gente consegue discernir, às vezes você conversa com uma pessoa, ela vai ter uma conversa interessante, ela vai ter um embasamento bíblico interessante, mas quando você olha pela palavra, quando você vê a questão das obras, ela fala que você me mostra a tua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas obras. Aí ele fala que é uma fé morta, tá? É isso. Obrigado, irmão Sandro. Só dando continuidade, né? A gente viu até agora, né? Aquela questão do que a gente vê, né? Como a Isabel falou, como o Sandro falou, né? Quando você vê a primeira vista, você vê a diferenciação também, né? De uma cristã para uma não cristã, para um crente. Eu me lembro aqui que no culto dos jovens, já está com bastante tempo, o irmão Francisco de Paulo, né? Que é militar. E ele falou, né? Sobre algumas palavras que nós falamos aqui no nosso meio, que muitas das vezes são palavras usadas, né, lá fora, que são inadequadas. Até ele falou que tu é doido, uma coisa assim que são coisas que não devemos usar, né? Então, aplicando, né, tem as gírias e tem outras palavras também que não são adequadas. Então, essa diferenciação que eu acabei usando aqui de Israel com as demais nações é justamente isso. Será que nós queremos ser iguais a eles? Muitas das vezes até para parecermos legais, né, lá no nosso meio, lá no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, porque nós sabemos que a nossa linguagem é diferente, quer queira ou não, isso é diferente. Até no nosso meio militar, mostrando, a gente sabe que às vezes uma diferença de uma palavra já lhe deixa de escanteio, né, como diz algumas palavras. E no meio militar também é diferente. Você procura, como o Sandro falou, né, tem alguns assédios, não só... Quando se fala de assédio, não é só, pode ser moral, outro tipo de coisa, né? Então, quando você quer ter influências boas, e a gente vê aqui que todos esses assuntos estudados, né, eles estão interligados, né? Não tem como diferenciar de influência, caráter. Então, no serviço, eu tiro por mim, no meio militar, você quer estar ao lado de quem seja o melhor, né? Acho que o Monsanto também quer estar ao lado dos melhores, eu procuro estar ao lado dos melhores. Eu procuro ser melhor, né? E é justamente isso daí. Então, até agora, eu estou colocando isso daqui porque o profeta começa a falar, né? E no parágrafo 103, aliás, na página 103, eu vou ter que ler aqui um pouco, né?
É no segundo parágrafo, página 103, da igreja de Esmirna, era de Esmirna. Não importa se você se chama de cristão, qualquer um pode fazer isso. Você vê como é fácil, né? A gente até agora viu a aparência, a irmã Isabelle fez muito bem a menção. Não é só porque ela está assim e tal que ela vai ser uma cristã, né? Como você chegar a conversar, e aí você vai ter uma pré-escrutação do espírito daquela pessoa, né? Não importa se você se chama de cristão, qualquer um pode fazer isso. A questão, aí é que vai o assunto do irmão Tiago, né? A questão é se você tem ou não o Espírito de Deus em você. Porque sem esse Espírito você está reprovado. Você de modo nenhum é dele. Amém. Não faz muito tempo eu perguntei a uma senhora se ela era cristã. Ela me disse: quero que o senhor saiba que acendo uma vela todas as noites. Você vê como estava naquele tempo, né? Imagina hoje. O que é que tem isso a ver com o assunto? Eu sou metodista, eu sou batista, eu sou pentecostal. Isso nada tem a ver com o assunto. É o Espírito Santo ou perecer. E aí, colocando mais aqui, a gente vê, né? A aparência, ela conta muito bem. Mas podemos citar aqui um sebo de qualidade, né? Foi indagado acerca dele, ele tinha tudo, né? Fazia tudo, né? Desde a mocidade dele, ele fazia aquilo outro. Então, aparentemente, era perfeito, né? Mas faltava uma coisa para ele ainda. Você vê, nosso caminho não é nada fácil, né? Mas eu acho que foi pela manhã, foi lido, ou foi já agora de tarde, que o melhor não é o começo, né? Parece que foi Eclesiastes. Foi lido hoje, não lembro qual versículo. Diz que melhor não é o começo, mas sim o fim deles, né? Então, a gente vê que realmente a gente começa a trilhar difícil, mas o final é recompensativo. E o profeta continua falando, né? E tocou mais de uma vez uma palavra, padrão, né? A gente já ouviu falar daquela aparência, né? Das influências que nós recebemos. E o que deveria ser esse padrão para nós, jovens, dentro da igreja? Qual é o padrão que nós devemos seguir? O irmão Sandro citou 4 rapazes, né? Ali sim é um padrão que devemos seguir. Então, como nós devemos ser como padrões? Entendeu? É muito fácil citar Abednego, né, Mesaque, mas como é que eles eram? Como é que nós devemos ser? O Thiago pode responder. É daí onde a gente às vezes fica meditando, né? Será que eu estou nesse nível? É da onde a gente tem que estar atento. De que forma a gente está vivendo? Será que a gente está nesse padrão que eles viveram, né? Passar por tantas provações, né? E assim, eles tiveram que se render ali, mas o rei não queria que ele se rendesse a Deus, mas a um Deus ao qual eles adoravam, né? Então, o que eles fizeram? Eles resistiram. Então, é daí que a gente tem que ver, será que eu estou com a resistência? Será que eu tenho resistência suficiente? A gente tem que se policiar, né? Irmão Tiago, eu esqueci até de anotar, você falou uma frase também, uma palavra que eu esqueci de colocar, né? Eu botei aqui padrão, e a outra é resistência, né? Se a gente for parar para meditar o que seria resistência, às vezes assistindo um vídeo falando sobre animais, e lá tem um leão, que era mais velho, porém era mais experiente, havia mais resistência. E era dono daquele bando. E chegou um outro de fora, querendo tomar do poderio, só que era mais jovem, né? Mais forte. E aí eles travaram a batalha. Agora eu pergunto, quem é que vence? Quem tem força ou quem tem resistência? Né? E isso a Bíblia fala, né? Resistir ao diabo. E ele fugirá de volta. Porque se nós somos da nossa própria força, é difícil. Nós, como jovens hoje, resistir ao que o mundo oferece é difícil. Tem que resistir mesmo, porque pela nossa própria força a gente não consegue. E essa palavra padrão no meio militar, o irmão Carlos pode até falar mais do que eu aqui, tudo, o irmão Sandro, é uma palavra que lhe define, né, o que é padrão.
É você estar de acordo com o que está sendo pedido, né? Ser boa aparência, fazer tudo correto, tudo. Então, se nós vamos ver essa palavra padrão, nós vamos encontrar na Bíblia um selo de qualidade, né? Realmente, ele era um padrão, mas ainda faltava alguma coisa nele. O irmão começou a falar sobre o Espírito Santo e o profeta responde, né? Que até aquela irmã fala, né? Eu acendo vela todas as noites. Mas o que é que lhe falta? Qual é a diferença? É o Espírito Santo. É ele que trabalha em você. Então, só para complementar, né? Você falou do Espírito que trabalha nas eras, então lembrei, casou com o que eu estava aqui já pincelando, aí no final resistência. Então, minha participação foi essa. Muito obrigado, irmão Luiz. Agora vamos com a participação do irmão Josué. Amém. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma pergunta ao irmão Cardoso. Eu não sei se ele entendeu direito sobre um assunto que o pastor Joaquim teceu, não sei se foi na escola passada, porque o pastor Joaquim, geralmente, ele dá as respostas, muitas respostas ele dá assim, no decorrer da pregação, né, irmão Cardoso? Eu acho que vocês já prestaram atenção, né? As perguntas, as maiores respostas que ele dá no decorrer da pregação, ele vai tecendo, daqui a pouco ele responde uma pergunta ali que foi feita. E eu não entendi direito, não sei se o irmão Cardoso entendeu, e agora quando a gente vai falar alguma coisa, você fica sem saber se faz ou não. Né? Aí ele falou assim, com respeito a falar e dar boa tarde, boa noite. Eu não entendi direito aquela questão. Né? Você viu nesse dia, né? Aí eu fiquei assim, agora não sei se eu dou boa tarde ou boa tarde com Jesus, né, irmão? Eu acho que tem uma diferença. Eu não peguei direito na hora que ele estava falando, porque falou até assim, tem pregador que nós vai falar boa tarde de novo, boa tarde de novo. Eu disse, ainda vou fazer essa pergunta para o Cardoso, mas você não entendeu direito. Porque a gente fica, toda hora que a gente vai falar, boa tarde de novo, boa tarde de novo. Fica uma coisa, né? Eu não sei se o irmão Cardoso entendeu direitinho a maneira que o pastor Joaquim citou isso aí, porque eu gosto muito, porque ele responde as perguntas, ele responde assim no meio da pregação. Se você não estiver atento, aí você não, né? Agora eu quero só, o irmão Lídio falou sobre a resistência, né? Do jovem no culto, do jovem no mundo de hoje. Eu tenho para mim só o seguinte, uma vez eu vi um pastor fazendo uma pregação, e eu achei muito interessante aquelas tipificações que ele ia, né, dando ali no decorrer da pregação. Ele estava falando sobre a igreja, a noiva, o profeta, a mensagem, e aí ele falava assim, que por que teria que ter um profeta? E por que teria que ter um pastor? Né? Isso eu fico assim pensando, mas aí ele explicou ali que a mensagem, se viesse direta para o pastor, ela matava até o povo, né? Então tinha que vir para o profeta, aí ela vinha para o pastor, aí o pastor, a mensagem já vinha mais, né? Porque é aquela questão do anjo, né? Se o anjo viesse pregar na terra, acho que todo mundo, ninguém não se salvaria, porque ele não conhece pecado. Né? Aí eu fiquei olhando, se o irmão Lídio estava falando, e ele aí como o irmão Lídio falou com respeito à resistência do jovem no mundo de hoje, eu acho que só tem que ter uma coisa, que é o que nós não estamos tendo aqui, que é a valorização naquilo que está sendo feito. Né? Porque eu fiquei assim imaginando, porque ele falou assim, um crente, um cristão, não é que ele venha ser salvo porque está dentro de uma igreja, mas que a igreja, aí ele foi e fez aquela tipificação com respeito a um carro, né? Um carro você bota, vamos dizer assim, R$100 de gasolina, aí ele roda, aí ele tem que parar no posto para abastecer, né? Aí você bota mais 100, ele vai, roda, depois ele tem que parar no posto para abastecer de novo. E o cristão, o crente, é dessa mesma forma, né? Ele diz que o crente vem cá, recebe aquele sai cheio, né? A gente sai cheio daqui no domingo. Quando é na segunda, você rodou até a segunda. Aí você tem que vir de novo para poder pegar mais um pouco. Tem uns que é mais forte, né, irmão Cardoso? Que não vem na segunda, não vem na quarta. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Então você pega aquele combustível e você roda até quarta-feira. Quando você já está quase na reserva, aí tem o culto de sexta-feira, né?
Aí você vem para cá na sexta-feira, aí Deus ainda dá mais assim passa lá no posto, vai ter um culto externo, aí a gente vai lá, eita que aquele culto externo ontem foi uma bênção, depois eu voltei, é o testemunho que a gente sempre ouve, né, das pessoas, né? Então, eu achei muito importante isso aí, né, que ele falou sobre isso. Então, o crente, ele vinha para a igreja, ele vinha receber aquilo para ele rodar mais um pouco, andar mais um pouco, na quarta-feira ele vinha de novo, e assim, né, e muitas vezes a gente vê, né, a juventude muitas vezes não dá valor. Uma reunião dessa, que muitos poderiam até pagar para assistir aí fora, e muitas vezes aqui a gente não dá valor, né, Tiago? A gente não dá valor, e aí, onde muitas vezes a gente pensa até naquele versículo de Jerusalém, Jerusalém, né? Porque, né? Então, aí a gente fica assim pensando. E eu fico muito, eu faço aquele esforço todo aqui, ando do culto do jovem, tudo, porque o meu gosto, eu sempre estava até conversando com a irmã Isabela lá na casa, que, né, a gente procurando assim, gente, por que não vem? Porque vai começar 4 horas, vamos embora todo mundo, porque aqui sim a gente recebe força para poder andar, para poder rodar, para poder caminhar, aqui sim você recebe força. E não é aquele alimento que você vai comer ele e vai ficar, não sei se vou passar mal, não sei se vai dar certo. Não, aqui é um alimento original, vindo diretamente da fonte divina, da fonte do profeta, né? Então, aqui sim nós podemos dizer que nós recebemos o que é verdadeiro. Então, seria muito bom a gente conversar, eu digo até assim, a juventude, na conversa assim, um com os outros, até nesse meio que nós estamos tendo ultimamente, que é o WhatsApp, né? A gente pudesse assim, né, irmão Cardoso, ter aquele convite mais assim, amoroso, lá nesse meio do meio social, a gente fazer aquele convite a cada um, vamos lá, gente, a gente precisa, a gente conta com você, né? Então, é igual aquele hino lá, né, irmão Lídio? O rei conta contigo, né? Que o cantor Elias, que ele canta assim, o rei conta contigo. Então, eu fico pensando assim, gente, eu fico muito triste, tem hora, com a situação que a gente encontra. Mas, graças a Deus, que Deus tem mandado gente de força, gente de coragem, para estarmos aqui, né, irmão Cardoso? Para a gente estar aqui, aí eu fico assim pensando, pastor Sebastião disse assim, quando é 4 horas, começa, pode ter... Eu fico só assim, não, vamos começar 4 horas, né? Mas nós estamos aqui, Deus vai nos dar força para cada dia, né? E eu quero reforçar mais uma vez, vamos trabalhar com respeito a isso aí. Se o meio que nós estamos tendo agora é esse meio social chamado WhatsApp, né? Que muitos trabalham com ele, pode ser no mau espírito, mas nós podemos também usar ele num bom espírito, né? Passa para mim, que hora, o que é que você vai falar? Eu vou falar sobre isso na mensagem. Eu vou falar, bota lá, esse parágrafo aqui. Você pode ler também, irmão, esse parágrafo aqui, bota lá e tudo. Nós podemos aproveitar isso aí. É um peixe que tem muita espinha, mas nós podemos tirar uma carnezinha dele. Né, irmão Cardoso? Então, Deus abençoe a todos e que Deus nos dê mais força e coragem para cada dia nós estarmos aqui. Amém. Amém. Viu, irmão Cardoso? Ele falando aqui de mecânica, né? Falando da... Então, assim, mecânica. A nossa mecânica, ela necessita de uma dinâmica, né? Ele falou do carro. O carro, só a mecânica ele não vai funcionar. Ele precisa de alguma coisa para incendiar ali o combustível para ele funcionar, né? Então, assim, trazendo para a gente precisa dessa dinâmica, né? Para poder a gente funcionar. A gente tem que estar vindo constantemente aqui buscar essa dinâmica para que a gente funcione perfeitamente, né? A nossa mecânica funcione perfeitamente. Irmão Sandro? Quando o irmão fala de por que o profeta, por que não um profeta? Eu lembrei, Mateus 15:14. Deixai-vos, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Muitos aqui sabem que minha base, quando eu vim oriundo para o Evangelho, minha base era presbiteriana. E eu cheguei a uma vez comentar com o pastor, em 2003, a primeira mensagem que eu li
foi porque não somos uma denominação. Então, assim, o que nos distingue das demais? Na verdade, nós não somos. E nós temos um profeta. Quando você vai a um outro local, a base que é apresentada lá, que o pastor de lá prega, a base é a interpretação dele, ou a interpretação que ele aprendeu em uma teologia. Aqui não, nós temos o profeta. Então essa é a grande diferença que eu vejo. Nós temos o profeta que revelou algo a nós, que é a palavra revelada. Diferente das demais, que eles não têm. Então, quando eu lembrei de Mateus, quando você olha para lá, você vê que, na verdade, são cegos guiando outros cegos. A coisa não avança por isso. Deus abençoe. É verdade. Muito bem, irmãos. É bom quando está assim bem participativo. Falta ouvir o irmão Eli. O irmão Eli chegou ali e está querendo falar alguma coisa também. Vamos deixar o irmão Eli falar. Vou responder aqui uma pergunta do irmão Josué, que ele falou sobre aquele do boa tarde, aquilo ali. Aquilo ali, na verdade, foi só uma brincadeira do pastor Joaquim com os irmãos que dirigem, né? Porque é como a gente aqui, a gente passa o dia todinho aqui, né? Aí, boa tarde, bom dia, se a gente tá junto o tempo todinho, né? Ele só fez uma brincadeira, aquilo ali não tem nada a ver com uma repreensão, nem nada disso. Foi só uma brincadeira. E, de um certo modo, também é um ensinamento para você não ficar naqueles erros de repetições, de mais hábitos, né? Né? É só algumas observações nesse sentido, né? E aqui eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, sobre um padrão. O irmão Lídio perguntou para a irmã Isabelle, qual a diferença, né, de uma jovem cristã para uma jovem que ainda não compreendeu o que é a vida cristã. Você vai ali na carta aos Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao 30, aí você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouçam acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então, como que você deve andar? Como você deve se portar? Que influência está sobre você? Qual é o padrão? Você encontra tudo aqui, né? Portar dignamente conforme o evangelho, conforme o que você tem recebido aqui, as orientações de Deus, não é? E em nada vos espanteis dos que resistem. Olha a resistência aí. Então, existe uma coisa, irmão, que nós temos que ter o zelo, o cuidado extremo. Não julgue, faça a sua parte. Por quê? Porque você vai ver, é muito fácil encontrar erros. Por que é fácil encontrar erros? Porque o diabo faz questão de estar mostrando, né? Ele não quer que você valorize os acertos.
Ele quer que você encontre os erros e bata nos erros, né? Mas você deve comportar-se, você deve andar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Como foi que Cristo andou? Aí a gente vai e você encontra o padrão. Porque o padrão que temos que encontrar não é o padrão que os homens estabelecem, mas é o padrão que a palavra deixou. O padrão é Jesus. Então Jesus creu em toda a palavra, Jesus viveu segundo a palavra, Jesus ofereceu a palavra. Ele não inventou nada, ele cumpriu o que estava escrito. Ele nos animou a persistir nisso. Então, em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo. Qual é a referência? Qual é a referência que você tem que tomar? É a irmã fulana? É o irmão fulano? Você tem que estar olhando para o irmão, como é que ele anda, como é que ele fala, como é que ele... Não. A referência é Cristo. A referência é Cristo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então Paulo ele diz, não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E ele estava chamando para você olhar para ele? Não, para você olhar Cristo nele, para você identificar Jesus nele. E é isso que o mundo precisa ver em nós. Olha aí o padrão, né? Aí aqui esses pontos aqui que foram comentados, como o irmão estava dizendo ali, ó, no estudo das eras, para cada era existe essa frase, né? Que ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas quem é que pode ouvir? Você só pode ouvir se houver uma influência que te traz a ter curiosidade. Porque que o evangelismo, ele trata de causar sede. As pessoas vinham para a reunião de Jesus, por quê? Porque havia algo ali que era diferente do que foi estabelecido pelas denominações do dia. Logo aquilo causava curiosidade. Por quê? Porque era diferente do que as denominações diziam, mas no entanto estava enquadrado com o que eles tinham da palavra. Todos nós que saímos de uma denominação, o que foi que aconteceu conosco? Foi um choque de ouvir uma coisa de uma maneira diferente, no entanto, o que estava escrito. Você ouviu o que está escrito, então você não pode dizer que está errado. Só que a maneira que chegou é diferente da que você havia ouvido. Isso causou em você uma sede, uma curiosidade de encontrar qual é a razão. Aí você sofreu a influência da palavra. Você sofreu uma influência. E nós encontramos claramente, quando Moisés se afastou do arraial, ali estava um sacerdote estabelecido por Deus, Arão. Mas Arão segurou o povo? Não.
Ele não segurou o povo. Aí você vem mais para frente e encontra lá na carta aos Efésios, Paulo estabelecendo o ministério da igreja. E aí ele diz que ali Deus mesmo escolheu uns para profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então tem que ter o profeta, porque o profeta é o indicador. O pastor, ele é aquele que arrebanha, alimenta, cuida. Cada um desses ofícios tem a função específica. E você não pode trocá-los e nem excluí-los. Por que é que a denominação está fora do quadro? Porque ela excluiu o ofício do profeta. E aí a palavra tem que se cumprir. Sem profecia, o povo se corrompe. Aí você vê lá no deserto o que houve. Na hora que Moisés saiu para ir para o monte, a igreja ficou lá cercando, pressionando, e conseguiu fazer com que Arão deixasse eles fazer o que quisesse, né? Como foi tudo estabelecido por Deus, você não pode quebrar. Se quebrar um degrau desse, a engrenagem não funciona mais corretamente. Então, o padrão, a resistência, a força, a experiência. Aí você vem aqui, Romanos 5, do verso 4 em diante, verso 3 em diante, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação exige que você tenha resistência. Você tem que aguentar. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então você tem que ter resistência. Aí você vai lá para o boxeador. Boxeador lá, todos os dois têm força. Todos os dois sabem bater. Mas quem é que tem mais chance de ganhar? É aquele que suportar mais. Aquele que levar pancada e resistir e se restabelecer mais rápido, esse tem mais chance de ganhar. Tem que aguentar a pancada. Então, na verdade, aí é que está. Se você resiste, absorve aquilo, você tem mais chance de superar aquilo. Então você não entra em depressão. Você não entra em depressão se você suportar a pressão. Se você não suportar a pressão, você cai em depressão. Mas se você suportar, você passa e supera ela. Você sai daquele sufoco. Você alcança o 5º degrau, a paciência. A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. Então aí na história do irmão, aquele leão velho, aquela não era a primeira luta dele, não. Ele já tinha passado por outra tribulação já. Então, ele já tinha experiência. E aí ele tem que balancear a força com a resistência. Então você sabe, se você submerge na água, você sabe até quando que você resiste ficar ali embaixo. Mas se você ficar treinando aquilo ali, você vai aumentar a sua resistência. Você vai saber usar melhor o ar dentro de você.
Porque muitas vezes, muita gente pensa que o ar está só aqui nos pulmões. E não é. Principalmente os músicos aprendem a usar outra parte do corpo onde você guarda ar, que é a parte de baixo, onde tem um músculo chamado diafragma. Então você enche a parte de baixo de ar, depois a de cima. Aí você armazenou muito mais ar. Mas para isso, primeiro você passa pela tribulação. Mergulho, na mesma hora sai desesperado, né? Pensando que vai morrer. Aí vai treinando, vai adquirindo resistência. E aí você encontra que há mergulhadores que chegam a passar 10 minutos debaixo d'água. Eu vi uma reportagem do mergulhador que, rapaz, ele vai a uma profundidade tremenda. Eu digo, meu amigo, descer não é problema, o problema é depois voltar. E inclusive no mar chega uma certa distância que a pressão ela é inversa. Então ela te puxa mesmo para baixo. É onde ele desce mais rápido. Mas se ele não tiver a resistência, se ele não tiver a experiência para saber até que tempo ele pode ficar lá para poder voltar, aí ele perde a vida lá embaixo, né? Mas a paciência gera experiência, e a experiência gera esperança. Então Abraão lutou muito. Abraão não lutou só uma vez, não. Abraão lutou muitas vezes. Primeiro contra si mesmo, deixar sua parentela. Ali já foi uma grande batalha. Sair em direção ao desconhecido, responsável por um grupo de gente. E aí vão batalhas, experiências, paciência, gerando influência. Tudo isso vivendo dignamente conforme o Evangelho. Abraão foi porque a voz que falou com ele sabia que era Deus. Aí você pergunta, e quem disse para ele que era Deus? Quem disse para você que o que você está ouvindo aqui é Deus? Quem disse isso? O próprio Deus em você. Você só reconhece a palavra se você tiver o Espírito que gerou a palavra. Aí é onde a gente encontra os que não conseguem aceitar a mensagem, porque o Espírito que está neles não é o Espírito que gerou a palavra, é um Espírito que interpreta a palavra. Vamos em frente, irmão Tiago. Viu, irmão Cardoso? O senhor falando aí de resistência, experiência, me fez lembrar do personagem Jó, né? Jó também, ele sofreu influências, ele tinha tudo ali a favor dele, tinha riquezas, tinha tudo, mas o que ele fez? Ele rejeitou aquilo por amor a Cristo. Então assim, ele preferiu sofrer. O cristão, ele prefere sofrer, ele tem que se render ao Espírito de Cristo, render ao Espírito Santo e viver aquela experiência. Qual foi a experiência que ele teve? Ele perdeu tudo, a mulher dele mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer logo, porque achou que não tinha mais jeito. Mas o cristão, quando ele vive, ele está olhando para o norte, para o centro, quando ele tem a bússola, ele tem a revelação, não importa, ele sabe que aquilo ali no final tudo vai dar certo, tudo vai acontecer
conforme Deus tem predestinado. Se ele crê em Deus, ele com certeza ele vai receber a vitória dele. Então assim somos nós. Às vezes nós não temos paciência, às vezes nos falta paciência, um pouco de tempero, né, temperança. Então assim, a gente tem que se policiar, né? Procurar viver nesses degraus. Será que a minha fé está no nível, está no padrão que deve ser? Será que eu tenho virtude suficiente para isso, conhecimento, né? Para que eu possa superar as dificuldades, primeiro eu tenho que buscar conhecimento. Através do conhecimento eu vou adquirir experiência nas provações, nas lutas que vierem, eu vou estar adquirindo experiência, né? E aí vem a paciência, que é o que muitas vezes nos falta, né? Mas a gente buscando a Deus, com certeza a gente vai ter a paciência suficiente para superar, né, os desafios, as lutas no trabalho, na faculdade, né, irmão Eli? Aí depois que você tem isso tudo aí é que você vai ter o amor, né? E tem muitas pessoas que abrem a boca e dizem assim, eu amo, eu te amo, eu amo. Mas será que eles passaram por isso tudo aí? Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, amor fraternal, né? Porque a pessoa abrir a boca e dizer assim, eu amo, é fácil, né? O difícil é você amar, principalmente nas horas difíceis, né, irmão Cardoso? Você amar o seu parente, o seu irmão é fácil. Mas você amar, ter um amor que Jesus Cristo teve, principalmente por nós, né? Amar aqueles a que ele nem via, né? Então aí é onde está a diferença, né? O irmão Tiago estava falando, aí eu disse sim, é meio difícil, porque você só tem o amor quando você tem isso tudo aí, ó, na pirâmide. O finalzinho é o amor. Aí você pode dizer, eu amo. Para me amar eu tenho que suportar, né? Então, Mas o amor ele tudo suporta, então tem que Mas aí você não pode esquecer de um detalhe. Aquele amor, a pedra de coroa, ele é o ágape. É o ágape, né? Então, nós temos, você lembra disso, nós temos seções, vamos dizer assim, do que significa o amor. Então, o amor filial, o amor filho é o amor do parentesco. É um sentimento que nos foi dado nessa dimensão, que nos une, que nos faz cuidar uns dos outros, dos filhos, né? O amor eros é uma qualidade também, é um sentimento dado nessa dimensão, né? Que faz com que um homem ame uma mulher. E essas distinções, elas não podem ser anuladas, só para ficar bem, né? Porque também, se você não disser para a sua futura escolhida que a ama, ela vai ficar te cobrando isso aí. Elas gostam de ouvir isso, né? Então você tem que amá-la. Você tem que dizer que a ama dentro deste contexto. Você a ama porque ela foi a mulher que você escolheu. Ela tem os atrativos. Ela tem aquilo que você procura numa mulher. Aí você deve, se é essa que você escolheu mesmo, deve dizer a ela que ama. E aquele amor ágape, aquele sim, aquela pedra de coroa, é a que vai fazer você dizer para aquele que está te caçando,
que está tentando te ferir, você vai dizer: Senhor, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Essa pedra de coroa ali é aquele amor que foi encontrado em Estevão, que foi o mesmo que estava em Jesus lá na cruz. Para ele não tem distância. Por isso que está escrito que o desejo, a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas como ele não obriga ninguém a aceitar a salvação, então ele não força, ele espera que a influência faça com que realmente haja essa transformação, essa mudança, esse desejo de querer esse Espírito falando dentro de nós. Amém? Vamos lá, alguém tem um destaque aí para falar sobre o que o irmão Cardoso falou aí, né? Os 3 estágios do amor: ágape, o eros e o filéu. Tem, irmão Eli? Não, na questão de daí não, está no outro tópico aqui, na questão de testemunhas. Começou com Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi o texto, depois passou para Abraão. Aí eu também recomendaria para todos os jovens ler a Testemunhas, que fala sobre isso mais. Mensagem Testemunhas. Não testemunhos, testemunhas. Leiam todas duas, mas primeiro Testemunha. Ela é muito interessante, fala sobre os 3 jovens. Que Deus já estava na fornalha ardente, mas os anjos pensavam que eles estavam no céu. Mas o diferencial é esse: nosso Deus sempre está perto de nós. Por isso, quando eles entraram, o fogo não conseguiu queimar eles, porque Deus já estava lá, o 4º homem. E questão de paciência e amor, né, é um pouquinho complicado. Eu lido muito com cliente. Aí a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, que a maioria são um pouquinho enjoados, e às vezes leva os problemas para o balcão de atendimento. Aí a pessoa tem que ter a paciência e o amor, porque se não tiver, um vai para casa e o outro vai para a delegacia, né? É engraçado, mas a pessoa tem que se controlar. Aí, lendo a mensagem, lendo isso, sempre tive um pouquinho de paciência. Deus me deu, graças a Deus. Nunca entrei em confusão, assim, questão de perder a paciência. Graças a Deus. Muito obrigado. Irmão Cardoso, aí volta ao padrão, né? O padrão, ele está o quê? Ele está resistindo àquela pressão que vem sobre ele, né, no balcão de atendimento, e ele, por ser um padrão cristão, ele põe em prática aquilo que ele recebeu aqui, né? Né, irmão Eli? É verdade. Então, Deus abençoe a todos. Eu espero ter ajudado. Obrigado pela ajuda do irmão Cardoso. Amém, amém. Então é isso, irmãos. Terminou o nosso tempo. Mais uma vez aí, mais uma parte aí. Ó, irmão. E quem é o próximo? É o irmão Abel. Amém, irmãos. O nosso desejo é que de tudo isso seja tirado algum proveito. Então, às vezes a gente olha assim e diz: mas não vale nem a pena o trabalho, o jovem não vem, não sei o quê. Irmão, uma alma vale mais que o mundo todo. Se você estiver no seu posto de dever, você não está perdendo, você está ganhando. É por isso que a gente veio e fica satisfeito de concluir, né, mais uma etapa, e assim a gente vai seguindo até o dia final. Vamos ficar de pé, irmãos? Irmão Josué, faz a oração aqui e encerra. Amém. Só quero um destaquezinho. Você não é o que você fala, você é o que você faz. Amém?
Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta vez nós estarmos juntos aqui, Senhor. Ó Deus bendito, abençoa, Senhor, o culto que será, Senhor, logo mais dará início, Senhor. Abençoa aquela pessoa que vai, Senhor, dar aquela palavra, Senhor. Estamos aqui para receber de Ti, Senhor, a Tua palavra, Pai. Ajuda a cada um de nós, guarda, Senhor, a cada um de nós, guarda aqueles, Senhor, que neste momento estão a caminho deste local, Senhor, aqueles que estão viajando, Senhor, o pastor Sebastião, o irmão Francisco, onde eles estiverem, Pai. Ajuda a cada um de nós. Muito obrigado por esta reunião que o Senhor nos tem dado, Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.